no livro de Jonas. Jonas capítulo 3, versículo de número 5 e versículo de número 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Podeis assentar? O livro de Jonas, nós passamos a conhecer um profeta que não queria levar uma mensagem a um povo. Jonas, ele não queria levar uma mensagem aos ninivitas. Por quê? Porque Jonas sabia quem era esse povo. Jonas não queria levar uma mensagem de salvação, porque ele conhecia e sabia que esse povo era um povo mau. Então, na mente de Jonas, na concepção de Jonas, esse povo não merecia uma mensagem de salvação. Esse povo não merecia ser alcançado por Deus, ser perdoado por Deus. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que o homem pode fazer planos. O homem pode até fugir da presença de Deus, mas o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. O que vai prevalecer é o que sai da boca de Deus. E se é misericórdia que Ele quer manifestar, é misericórdia que Ele vai manifestar. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos destruídos. Então, se nós estamos de pé hoje, se nós estamos sorrindo hoje, se nós estamos alegres hoje, é por causa da misericórdia de Deus. Os ninivitas eram um povo mau, um povo que não tinha misericórdia, um povo que não temia a Deus, era um povo cruel. Mas a Bíblia mostra para mim e para você que esse povo cruel, esse povo mau, era um povo importante para Deus. Por isso que toda a maldade, Por isso que toda a maldade desse povo não foi comparado à maldade do profeta que não queria levar uma mensagem de Deus para salvar esse povo. Jonas, Deus, por causa disso, fez Jonas experimentar o juízo de Deus. Porque Jonas não teve misericórdia e não queria levar uma palavra de salvação a um povo que Deus queria alcançar. Deus fez Jonas experimentar o lugar para onde o pecador vai ao não se arrepender. Na oração de Jonas, nós vemos Jonas comparar a barriga do peixe com um abismo. Deus fez Jonas conhecer a opressão daquele lugar. Deus fez Jonas conhecer a angústia e o sofrimento dentro daquela barriga, como um povo que não se arrepende dos seus pecados. Os ninivitas sofreriam essa dor naquele lugar onde eu e você, nós iremos quando nós não nos arrependemos do nosso pecado, o inferno, o abismo, o Sheol. Se nós não convertermos, nós experimentamos toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento daquele lugar. Então Deus fez Jonas entender que o inferno não é lugar de pessoas. Por isso, se você está mandando alguém ir para o inferno, você hoje para, porque Jesus, ele sabia o que era aquele lugar, por isso que ele veio por mim e por você, ele veio se entregar na cruz do Calvário e o sangue dele foi derramado por nossas vidas.
Deus se importava com aquele povo, apesar das suas atitudes más. Deus nos ama, apesar dos nossos erros. A palavra diz que nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do seu amor, mas da sua presença sim. Ele te ama, mas a sua presença não anda com você se você estiver em pecado. Ele ama a minha e a sua vida, mas ele não concorda com os nossos pecados e é por isso que ele não anda comigo e com você quando nós estamos em pecados, porque a palavra diz que andará dois juntos se não tiverem de acordo. Não anda junto com Deus quem está em pecado, mas ele não deixou de amar a minha e a sua vida, e é por isso que ele envia o profeta naquele lugar. Jonas, vai lá. Jonas, eu preciso que esse povo me conheça. Jonas, eu quero que esse povo se arrependa, eu quero estar com esse povo, eu quero estar naquele lugar. Mas Jonas conhecia quem era esse povo. E quando a gente conhece a vida de alguém, as atitudes de alguém, quando a gente sabe quem é esse alguém, fica difícil até de orar, não é assim? Quando a gente sabe o que fez, o que falou, a índole dele, você muda até a oração, fica difícil de mover em compaixão por esse alguém. Não é assim? Se alguém fala para você, ora para fulano que está sofrendo demais, descreve todo o sofrimento. Você ora que até chora, mas quando você sabe o que essa pessoa fez, você muda até a oração. Você pode até falar assim, ó, Jesus, o Senhor está tratando, trata mesmo, não é assim? É assim. Mas Jesus não é assim. Curou 10 leprosos, eram 10 leprosos, e ele não perguntou o que eles fez. Na Bíblia, lepra é sinal de pecado. Jesus sabia quem ia agradecer a ele, Jesus sabia quem não ia agradecer a ele, mas Jesus, ele curou os 10. Eram 10 leprosos e os 10 foram curados. Esse povo era um povo importante ao Senhor. Esse povo, mesmo diante dos seus atos, dos seus comportamentos, dos seus erros, esse povo era mau, mas era um povo importante para Deus. Deus queria alcançar, porque Deus, quando ele olhava para esse povo, ele não via um povo mau, mas ele via um povo ignorante. Ele olhava para esse povo e via o último versículo desse livro. Ele sabia que esse povo não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse povo não conhecia a verdade de Deus. E foi por isso que Deus envia o profeta ali e ele diz para Jonas levar essa verdade, preparar essa palavra, porque Deus queria alcançar este povo. E a Bíblia diz que Deus não teve problema com esse povo, porque Jonas foi lá, pregou, esse povo ouviu a palavra e esse povo recebeu a palavra. Mas Deus teve problema com o profeta. Deus teve problema com aquele que ele queria enviar. O profeta se desviou do caminho de Deus. Ele foi na direção oposta. Ele foi contrário à vontade de Deus. Então Deus primeiro trabalhou no profeta para depois alcançar um povo com a sua palavra, com a sua mensagem, e essa palavra que transforma, essa palavra que muda, essa palavra que faz viver. Deus alcançou esse povo. Então Jonas, mesmo não conformando com a vontade de Deus, Jonas, ele obedeceu ao Senhor.
E quando ele pregou a palavra, mesmo Jonas vendo a atitude de um povo, uma atitude de quebrantamento, uma atitude de disposição para mudar, uma dedicação no jejum, mesmo assim Jonas, ele não conformava que Deus queria alcançar esse povo, perdoar esse povo e trazer salvação para esse povo. O livro de Jonas termina com Deus dando uma lição ao profeta, explicando para ele quem eram os ninivitas e o que Deus estava fazendo com o profeta. Deus estava mudando a visão deste homem. Deus estava mostrando a visão de Deus para ele. Deus estava mudando a visão do profeta para a visão de Deus, porque agora Jonas teria que ver como Deus vê, porque Deus vê diferente de mim e de você. Deus, ele mostra a pessoa para que eu e você tenha um coração quebrantado por ela. Deus, ele mostra a vida da pessoa para que eu e você entenda quem é essa pessoa. Deus, ele vai trazer o revelar de quem é e o que faz para que eu e você se mova em compaixão por ela, entendendo o coração dessa pessoa. Porque Deus, ele não vê como eu e você vê. Nós olhamos a atitude e nós julgamos. Nós olhamos o que está falando e nós julgamos. Mas muitas vezes a pessoa não tem entendimento. Ela não conhece e ela nunca ouviu falar do Deus de Israel. Deus nos dá a oportunidade de conhecer pessoas. Ele nos apresenta as vidas, ele nos mostra o coração dessa vida e Deus envia a sua igreja, eu e você, como carta aberta, a carta que este homem e esta mulher vai ler, e a carta aberta grita no meio do povo: ele é o amigo fiel, ele é o Deus verdadeiro, Senhor dos senhores, o Rei do universo. A carta aberta, eu e você, vai proclamar os feitos de Deus, a glória de Deus, vai apresentar este Deus que ama eu e você, que conhecemos ao Senhor Jesus, o amigo fiel. Nós temos oportunidade de apresentar a Ele aquele que não o conhece. Por isso que Jesus nos chama de testemunhas, porque a testemunha diz aquilo que viu e aquilo que ouviu. E o que Deus tem mostrado para você, e o que Deus tem feito na sua vida, e o que Deus tem feito você ouvir da parte dele. Você é uma testemunha. Por isso eu e você, nós temos oportunidade de mostrar o amor de Deus àquele que não conhece o amor. Eu e você, nós temos oportunidade de mostrar o Deus que cura, aquele que precisa de cura. Eu e você, nós temos oportunidade de mostrar neste mundo de opressão, de maldade, de crueldade, mostrar o Deus que pode mudar a história. Mostrar Amanda, Arábia, Sebe, Calabaia, Mustacaia, Subrianácia. Deus, ele quer encontrar amigos e ele dá oportunidade para eu e você apresentar o amigo fiel que eu e você nós temos e podemos confiar, que muda a história, que faz de uma vida estar cheia da presença de Deus, e você tem oportunidade de ver esta vida cheia da presença gloriosa do Senhor. E é assim que a igreja se alegra.
É assim que eu e você, nós nos alegramos com os gloriosos feitos de Deus. É assim que o povo escolhido, aquele que mostrou a misericórdia, tem oportunidade agora de fazer misericórdia, porque eu e você, nós somos carta aberta de Deus. Nós fomos escolhidos para alegrar nos feitos do Senhor. É dessa forma que nós nos alegramos. É desse jeito que nós nos alegramos. Quando a gente vê um irmão abençoado, nós nos alegramos. Quando a gente vê um pecador arrependido, nós nos alegramos. Quando nós vemos alguém cheio de Deus, nós nos alegramos. Por isso que quando a gente convida alguém aqui, e esse alguém aceita Jesus, a igreja se manifesta em alegria, porque nós nos alegramos com os gloriosos feitos do Senhor. Mas Jonas não foi assim. Jonas, ele não se alegrou quando ele viu aquele povo arrependido. Jonas, ele vendo aquele povo quebrantado e recebendo o perdão de Deus, a Bíblia diz que Jonas se aborreceu e muito ficou raivoso. Ele ficou com muita raiva e aborrecido daquele povo ter sido alcançado por Deus. No livro de Romanos diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Salmos também diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Se Deus quer manifestar, se Deus quer alcançar, Deus se levantará, mesmo eu e você não gostando de quem Ele quer alcançar. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, Ele se move em amor. Os louvores dessa noite foi falando do amor de Deus. Tatiane veio trazendo a misericórdia de Deus, e Deus, Ele quer se manifestar em misericórdia. Começou este culto e está agora terminando este culto, e Deus está falando para a igreja, Ele quer ter misericórdia do seu povo. A Bíblia diz, e nós sabemos que Deus nos conhece em detalhes. Cada vida que aqui está, o seu levantar, o seu deitar, o seu dia, Ele conhece e Ele sabe até o seu pensamento. E a Bíblia vai mostrar no livro de João, capítulo 11, que Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Nesse versículo, Deus, Ele não mostra o nome de Maria, mas Maria era adoradora. Maria se dobrava diante dele. Quem era Marta? Marta não era aquela agitada, Marta não era aquela que andava de um lado para o outro e não parava para ouvir, mas Jesus amava Marta, mesmo ela fazendo várias coisas, porque independente do que eu faço ou que eu deixo de fazer, Jesus ama a minha e a sua vida. Ele estava só ensinando para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte da sua vida. Maria escolheu a melhor parte do seu tempo, a melhor parte do seu dia, a melhor parte da sua história está aos pés de Jesus. Jesus só estava ensinando para Marta que Marta precisava se aquietar, porque
não é preciso fazer muita coisa para agradar ao Senhor. Basta apenas uma coisa: estar aos pés, ouvindo a palavra, entendendo o que ele diz, estar aos pés do Senhor. Marta, ai, a sorebaia canto. Não é necessário fazer muita coisa, mas é necessário ouvir a voz do Senhor, seu Deus. É necessário ouvir, porque as bênçãos vêm ao ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Eu e você, nós precisamos nos aquietar, nós precisamos parar para ouvir, porque Deus se agrada quando você tira o tempo do seu dia, quando você tira um tempo no seu dia. Ele se agrada, porque você está parando para ouvir a sua voz. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Abraão era amigo de Deus, mas Deus nunca disse a Abraão que ele era seu amigo. Mas em toda a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, você vê Deus declarando: Abraão, meu amigo. Deus nunca falou para Abraão, mas Deus agia com Abraão como um amigo. Deus se dirigia a Abraão como um amigo. Abraão não só falava com Deus, mas Abraão ouvia a Deus. Deus, ele tinha atitudes de amigo, ele o considerava seu amigo, porque não vos chamei de servos, mas vos chamei de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Já foi lido nesta noite, igreja do Senhor. Ele está revelando, ele está se mostrando, porque Jesus é o amigo fiel. Ele mostra, como mostrou para Abraão. Deus conversava com Abraão como um amigo. Deus contava segredos a Abraão. Deus considerava a Abraão. Entenda a grandeza disso. O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, considera um homem seu amigo e ainda conta segredos para este homem. E quando Deus contava segredos para este homem, Deus esperava do seu amigo o manifestar. Deus já esperava a intercessão, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhecia o coração do seu amigo. Nós vimos isso, Sodoma e Gomorra. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas será que se tiver 30 justos? Mas será que se tiver 20 justos? Mas será que Derebaia Soremandarábiassé? Abraão estava intercedendo por teu sobrinho Ló. Abraão tinha um coração quebrantado, e Deus, ele quer encontrar amigos nesta noite. Deus, ele se levantou com a mesma palavra, com a confirmação das palavras, com a misericórdia dele, para encontrar amigos, para compartilhar dos teus segredos. Ele está esperando da minha e da sua vida, amigos de Deus, a intercessão. Ele está esperando um ato de amor, ele está esperando um ato, uma atitude daqueles
porque o conhecem. Porque quem conhece a Deus, conhece o amor de Deus e já experimentou deste amor na sua vida. E você tem oportunidade de mostrar este amor como carta aberta no meio deste mundo que precisa conhecer a Deus, ver o manifestar de Deus e entender que Ele é Deus. Ele pode, Ele faz e Ele continuará fazendo, porque Ele é o amigo fiel. Deus, Ele quer encontrar amigos nesta noite para dividir segredos com Ele, dividir aquilo que Ele vai fazer, aquilo que eu e você ainda não sabe. Ele quer mostrar para as nossas vidas. Jonas, ele se aborreceu por Deus ter alcançado o pecador. Jonas, ele estava com raiva, mas Deus, Ele quer nesta noite não encontrar Jonas que se aborrece, mas Ele quer nesta noite encontrar Marias que escolheu a melhor parte, estar aos pés dEle, ouvindo a sua voz. E não é ouvir a voz dEle para receber bênção, não. É ouvir a voz dEle para ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, para ter uma amizade com Ele, porque Deus, Ele não gostou do comportamento daquele profeta, mas Deus, Ele se alegrou quando um povo se levantou em arrependimento, quando um povo se levantou para receber o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Deus se alegrou de tal forma que o mal que iria alcançar este povo, agora não mais iria alcançar. Ele mudou a sentença daquele lugar, porque Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. O Deus de amor quer alcançar a minha e a sua vida nesta noite. O amigo fiel, verdadeiro e grande, Ele quer alcançar, Ele quer tocar, Ele quer renovar, Ele quer se levantar por este povo, Ele quer estar perto, e a Bíblia diz que Ele quer ser um conosco, o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo caráter, as mesmas obras, porque Ele quer encontrar aquele que ama Ele e aquele que ama quem Ele ama. Porque antes, eu e você, antes nós éramos inimigos de Deus, mas hoje nós conhecemos a Ele e nós somos conhecidos por Ele. Ele nos chama de filho, Ele nos chama de filha. Ele quer encontrar pessoas com atitudes que o agrada. Ele quer encontrar filhos e filhas que buscam a tua presença e desejam estar com Ele. Este Deus que ama seu povo, que se alegra com seu povo, que muda a sentença do seu povo. Ele quer encontrar amigos e transmitir a misericórdia dele para as nossas vidas. E eu quero pedir à igreja que você fique de pé. E eu quero pedir que aquele que ouviu essa palavra, escuta bem, igreja, você que ouviu essa palavra, você que entendeu essa palavra, quem conhece a minha vida sabe que eu não sou de fazer isso, mas eu quero que você saia do seu lugar esta noite, que você coloque aqui diante deste altar. Se o louvor puder me ajudar, eu quero pedir isso porque foi uma guerra muito grande. Eu falei, Jesus, deixa eu orar de lá mesmo, mas Deus falou, convida a minha igreja para estar diante deste altar, porque mandarabiacebe calabaia, eu quero renovar, eu quero mudar, eu quero ter ebaia súbia, encher do meu espírito. Sai do seu lugar, igreja, entra aqui neste meio, entra aqui na frente que eu vou orar para você. Deus
Deus pediu para eu fazer isso. Eu quero que você entenda nesta noite. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, seja tocado nessa noite, porque o seu amigo te abraça. É o seu amigo que te convida nesta noite. Ele quer trazer segredos, ele quer revelar segredos, ele quer tocar em você nesta noite. Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor é fiel. Eu quero te agradecer, porque o Senhor é grande. Eu quero te agradecer, porque eis aqui a tua noiva, eis aqui, Senhor Deus, a tua igreja. Tu és o amigo de cada um, tu conhece cada vida que aqui está, e o Senhor Pai é o Deus do céu que derrama do teu Espírito nesta noite. É o Deus que vai tocando e enchendo com o teu Espírito. É o Deus que toca com a misericórdia e muda a sentença, porque grande é o Senhor. Vai tocando nessa vida, vai tocando nessa alma, vai tocando, Pai, porque tu é quem ergue o abatido, dá vista ao cego e faz coxo andar. É tu, Senhor Deus, o Deus de milagre. É tu, Senhor Deus, amando, alavar a súbria nácia. Vai mudando a sentença, vai mudando, Senhor Deus, e enchendo de ti, enchendo da tua presença, enchendo da tua graça, enchendo este lar da tua misericórdia. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero louvar a ti, adorar ao Senhor, porque o Senhor é fiel e bom, e o teu Espírito paira sobre este lugar. Senhor, o teu Espírito é quem toca, quem enche, quem renova. Elebara soremanda arábia, elabara súbria canto ré. Vai tocando nesta noite, vai agindo nesta noite, Pai. Eu peço e louvo ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. As nossas vidas precisam de ti. Eu preciso de ti. A tua igreja precisa de ti. Sem ti nada podemos fazer. Nada podemos fazer, Senhor. Pai, olha aí a tua igreja respondendo ao teu chamado. Pai, olha aí a tua casa enchendo da tua graça e do teu poder. Sei que aqueles que não veio, Senhor Deus, tu toca nessa noite, eu peço ao Senhor, porque só tu conhece o amanhã de cada um. Só tu conhece, Pai, o amanhã, e nós precisamos de ti. Nós precisamos do Senhor, e eu louvo a ti nesta noite e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conceitos, valores.